Eu procurei pensar em o que é que aconteceu no tempo das vidas dos estudantes do Politécnico que pode, ao mesmo tempo, refletir os problemas do modelo político, económico e social em que vivemos e projetar-se sobre as suas vidas futuras. E pareceu-me que, de facto, os acontecimentos que melhor sintetizam onde estamos são estas duas grandes crises que, inesperadamente, vivemos desde 2007, 2008 até hoje. A primeira, a crise financeira, porque ela mostrou o limite do nosso sistema económico, daquilo que convencionamos chamar da financeirização das economias. A segunda, porque, para além do que aparece à superfície pelo surgimento de uma pandemia, porque esta pandemia reflete os limites da nossa pressão sobre os recursos naturais. Estes vírus que vão aparecendo com maior intensidade são vírus que chegam ao contágio humano porque nós estamos a pressionar os modos de vida selvagem. Fazem parte do mesmo movimento que o Hermínio Martins acabou aqui de referir, de insustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento. Comecemos então pelas origens da crise financeira e o que podemos aprender com ela. Basicamente, nós, julgo eu, os que nasceram na minha geração, eu estava a nascer quando o Hermínio estava a acabar o liceu, portanto, os que nasceram na minha geração temos um privilégio em Portugal sobre todas as gerações precedentes, que é um privilégio que tiveram nas nações mais avançadas economicamente as pessoas que nasceram a seguir à Segunda Guerra Mundial. Nós somos filhos daquilo que se convencionou chamar o Estado de Providência ou o Estado de Ouro. Vivemos numa época em que pudemos confiar no Estado para nos dar segurança, para nos dar liberdade, para regular a economia e para intervir nas nossas vidas, protegendo-as, desenvolvendo mecanismos de saúde, de educação, de proteção social. Não tenham dúvidas de que isto é um fio recente na história da humanidade. Se andarem um pouco para trás até ao fim até à segunda metade do século XX, esta obra, que para nós é óbvia em que nascemos, parecia impossível. A famosa questão social, como o tema era colocado entre 1850 e 1900, assentava num princípio. O mundo produz cada vez mais riqueza, mas somos cada vez mais incapazes de fazer com que ela beneficie todos. E esta inquietação, esta crise da questão social do fim do século XIX, levou aos grandes movimentos de mudança, movimentos contraditórios, não coordenados. Levou-nos à doutrina social da Igreja com a Rerum Novarum e com o pensamento das coisas novas, que é o que a palavra, julgo não estar a traduzir mal, quer dizer em latim, das coisas novas, dos novos desafios da civilização. Mas se nos levou à Rerum Novarum, também nos levou ao marxismo e a outras visões. Mas conseguimos, coletivamente, construir sociedades em que se juntou a economia de mercado com a inovação, com a distribuição, com a segurança, com a prosperidade. E isso foi feito através de um processo, e é um processo em que, basicamente, em cada ano, de cada nova vaga de aumento da produção, da produtividade e do rendimento, melhorava a distribuição a partir do efeito do Estado pela cobrança de impostos. Os impostos, convém não esquecer, os impostos são de facto fator motriz desta redistribuição, porque no fundo o que nós fazemos ao pagar impostos e contribuições é confiar ao Estado uma parte das nossas receitas para que o Estado possa organizar-se para nos devolver essas receitas em serviços públicos como educação, ou saúde, ou proteção social, em segurança como polícia ou defesa para a segurança face a ameaças internas ou externas, em garantia de tribunais que funcionam, que regulam a atividade económica e nos permitem garantir que não há abuso de posição de ninguém. O problema
que é um problema que nós frequentemente esquecemos e que é o que nos traz à crise financeira, é que, alguns nos anos 70, nós deixámos de construir, nós, à escala mundial, nos anos 70 do século passado, deixámos de construir essa riqueza de que vivia o Estado Social. E basicamente tivemos que inventar mecanismos para conseguir dar prosperidade às pessoas com uma riqueza que não tínhamos nas nossas sociedades. Há um sociólogo alemão chamado Wolfgang Streeck, que foi diretor do Max Planck Instituto das Ciências Sociais, chamou a isto tempo comprado. No fundo, há 50 anos as nossas sociedades vivem de tempo comprado. Como é que nós o compramos? De 3 maneiras. Uma delas está de volta. Daí os governos estarem tão preocupados com ela. A primeira foi a inflação. Porque eu, com a inflação, consigo dar uma ilusão de que as pessoas têm mais benefícios. Eu posso aumentar as pensões e os salários, desde que os preços aumentem ao longo do ano o suficiente para absorver. Digamos que este efeito é um efeito nulo e até, digamos, pode repercutir-se em perdas para as pessoas. Era preciso apenas os Estados terem fábricas de dinheiro e tinham. E, portanto, políticas monetárias expansivas levavam a que nós tivéssemos essa ilusão de prosperidade que nos desaparecia entre os dedos pelas crises inflacionárias. E, quando as pessoas se aperceberam, foi necessário mudar de caminho. O vencedor desse caminho foi, sem dúvida, por muito que possa prestar a alguns dos presentes, o tipo de pensamento que nos deu Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e que foi um pensamento que assentou no princípio de que nós temos que libertar energias para as economias poderem avançar, ou seja, reduzir os impostos, reduzir o Estado Social e deixar que mais iniciativa possa combater esta decadência. A consequência que, por vezes, os neoliberais esquecem, é que os Estados endividaram-se, ou seja, os Estados foram pedir mais dinheiro, mas não puderam voltar para trás na educação, na saúde, etc. E, portanto, começámos a ter pilhas de dívida pública. E quando se tornou óbvio que o Estado, no fundo, o que é dívida pública? A dívida pública é pedirmos dinheiro ao futuro. No fundo, quando nós temos um déficit e nos endividamos, o que nós estamos a pedir aos nossos filhos que paguem os benefícios que estamos a distribuir hoje. E quando se tornou evidente no mundo que a dívida pública estava a atingir um nível insustentável, ou seja, os nossos filhos não iriam ter condições para pagar, nós mudámos a agulha, e aí foram os políticos do centro-esquerda, Blair, Clinton, Schroeder, que comandaram através de uma outra ideia, que é de, em vez de ser o Estado a pedir ao futuro, que peçam as pessoas. E, portanto, nós podemos, desde que consigamos ter crédito barato, nós podemos fazer com que as famílias se endividem e as famílias vivem elas sob a ilusão do que pagarão a seguir. E, portanto, compram o carro, a casa, melhoram a sua vida hoje por conta dos salários que hão de receber um dia, desde que recebam. O grande problema da crise financeira de 2007 foi precisamente a falência destes 3 mecanismos de compra de tempo: inflação, dívida pública e dívida privada. Porque, de repente, os grandes operadores da dívida privada vão à falência, gerando um impacto sistémico e mostrando um sistema financeiro fortemente desequilibrado. Foi isso que nós sentimos na primeira fase da crise de 2007, que nos levou a casos Banco Espírito Santo, BPN, Banif, digamos, e tudo aquilo que não chegou a acontecer porque o Estado gastou milhares de milhões de euros a estabilizar o sistema financeiro pelo mundo inteiro. Dir-me-ão, e Portugal nisto? Portugal nisto tem uma história um pouco diferente, porque nós chegámos tarde a este problema. Já se falou hoje aqui do meu querido amigo, com quem, aliás, vim a esta sessão. Nós chegámos tarde a este problema basicamente porque nós chegámos tarde ao Estado de Providência, porque nós só lá chegámos depois da marcha que começou em Santarém, do 25 de abril de 1974. E, portanto, chegámos em contraciclo, como dizia o Vítor Constâncio, com alguma graça, Portugal salvou o século XX nos últimos 25 anos. E tivemos entre 75 e 2000 uma ilusão de prosperidade plena. E, portanto, vocês não são desse tempo, mas nós todos
nos lembramos do otimismo que Portugal respirava com a Expo 98, com o Euro 96, parecia que Portugal estava a entrar num enorme mundo novo. Esse mundo novo foi um mundo devidamente privado. Quando nos chega a crise financeira, Portugal tinha uma dívida ao exterior de 280% do PIB, dos quais menos de 100% era dívida pública. Portanto, a nossa grande dívida é uma dívida financeira de crédito para a economia que nos parecia que não era problema porque esperávamos a solidariedade europeia, porque vivíamos numa zona monetária e havia a ideia de que os desequilíbrios externos não são importantes nas zonas monetárias. Os estudantes de economia poderão ao longo do ano aprofundar este tópico. O que nos interessa a nós, aqui nesta sessão, é que aprendemos com dureza que se o Estado e as famílias e o setor financeiro não têm solidez, nos momentos de crise podemos ficar sozinhos e ter que fazer ajustamentos brutais. E foi isso que nós vivemos entre 2011 e 2014 com o programa da Troika e com a intervenção financeira, e é esse um dos pilares para as lições que possamos tirar para o futuro daquilo que estamos a enfrentar, que é o de que, se não tivermos finanças públicas sólidas e não tivermos níveis de endividamento sustentáveis, a qualquer momento uma quebra de solidariedade europeia pode gerar-nos este tipo de problemas. E com isto, mudo de assunto, e vamos então à segunda crise. A crise da pandemia é bastante mais ampla do que pura e simplesmente a chegada de um vírus que não conhecemos e que não conseguimos controlar. Ela revelou-nos algumas fragilidades globais do mundo que construímos para, precisamente, sermos capazes de viver estas nossas vidas, a que um economista americano chamado Robert Reich chama a era dos negócios fabulosos. Na era dos negócios fabulosos, todos nós queremos mais depressa, melhor e mais barato. E para termos mais depressa, melhor e mais barato, inventámos uma coisa chamada globalização, que faz com que nós sejamos capazes, tendencialmente, de otimizar a tal ponto os processos produtivos que possamos, em cada momento, para cada decisão concreta, escolher o local do mundo onde a coisa vai acontecer. Eu, quando falo sobre isto, dou um exemplo. Duas pessoas que neste momento comprem dois computadores iguais à mesma empresa na internet, um pode ser fabricado na Coreia ou em Taiwan e outro ser fabricado na Polónia. E nós não sabemos onde é que eles vão ser fabricados. E quem decide onde eles vão ser fabricados, porque eles não são fabricados no momento em que os compramos, é um algoritmo que procura maximizar a cadeia logística e fazer com que o ato aconteça no sítio onde ele é mais eficiente para a empresa. Esta busca de eficiência global trouxe-nos boas notícias. O mundo nunca foi tão pouco pobre como é hoje. Nunca houve tanta gente fora da pobreza como há hoje. Em grande parte por causa do sucesso da China nesta questão. Mas, globalmente, os europeus podem se sentir um pouco tristes porque perderam lugar relativamente, mas globalmente o mundo é melhor do que alguma vez foi por força desta tentativa de otimização. Mas esta tentativa de otimização leva a que as camisas que estão vestidas por cada um de nós, provavelmente, tenham atravessado o mundo, transportadas em contentores e consumido um nível de recursos naturais absolutamente impensável há décadas atrás. Eu diria, se quiserem, se nos dão aquele lado bom, que é a sensação de que todos os dias ao pequeno almoço cada um de vocês pode escolher entre todas as... Bom, tem que escolher a fruta que quem comprou as coisas para casa leva, não é? Mas se quem vai comprar as coisas para casa pode praticamente todos os dias escolher entre todas as frutas de todas as épocas do mundo, e portanto vocês podem facilmente tomar um pequeno almoço com uma fruta chinesa ou brasileira. Portanto, se nos deu essa liberdade, portanto, nós deixámos de comer maçãs na época das maçãs e deixar de comer as frutas nas suas épocas e nos sítios onde vivemos, deu-nos, por outro lado, uma externalidade,
que é estes tais negócios fabulosos, levam-nos a cadeias de produção de valor que se esticam por todo o mundo. Exemplo prático. Imaginemos que o almoço caiu mal a alguém e vai ter que tem uma indisposição súbita e quer tomar paracetamol. É muito provável que o paracetamol que vai tomar tenha sido produzido na Índia. E depois podíamos continuar, digamos, indefinidamente. Ora, o que é que esta crise nos mostrou? Primeiro, a facilidade com que nos movemos leva a que, se um vírus entra no nosso sistema, se move com uma velocidade inimaginável e quando nós sabemos que ele existe, ele já está espalhado pelo mundo. Segundo, é uma doença de cosmopolitismo. Se o ébola tivesse aparecido em populações tão móveis como o que temos com a China, provavelmente teríamos tido uma catástrofe mundial. Que não tivemos, porque por acaso apareceu em zonas mais recônditas. Mas não temos livro para aparecer amanhã. Segundo, disse-nos que se tivermos que fechar o mundo, esta enorme eficiência que tínhamos torna-se uma global ineficiência. E todos se lembram da quase anedota que foi a luta entre as grandes potências mundiais por 10 ventiladores na China. Portugal participou nessa luta. Não sei se alguma vez cá chegaram esses ventiladores, por acaso. Mas ou a luta que foi por máscaras cirúrgicas. Um produto absolutamente banal. Ou o efeito que nós pensamos que tem a ver com a guerra da Ucrânia, também tem, mas não começou aí, o efeito de inflação global que se prende com a enorme ineficiência logística, com os contentores que ficaram parados em diferentes portos do mundo há vários meses. E, portanto, de repente nós pensámos as cadeias globais de produção são demasiado globais, são demasiado longas. O que é que eu quero tirar daqui? Uma reflexão em 2 pontos, que é dizer que, por fatores a que se juntará a geopolítica, e nomeadamente precipitados também pela invasão da Ucrânia e pela Rússia, aquilo a que provavelmente nós assistiremos nos próximos anos, por uma combinação de fatores, é o que nós podemos chamar um movimento de desglobalização. Cadeias de produção mais curtas, para o caso dos europeus isto é importante, produção de bens mais perto da Europa ou dentro da Europa. Por outro lado, uma maior pressão para deixar de considerar os recursos ambientais como uma externalidade económica e, portanto, a necessidade de considerar os custos ambientais nos custos da produção pode levar a coisas como novos impostos sobre o carbono, etc., mas que, no fundo, coloquem na eficiência económica novas decisões e, por outro lado, questões de geopolítica a propósito da competição entre a China e os Estados Unidos, que se está a transformar numa competição entre a China e o mundo ocidental. A União Europeia aprovou há poucos meses, em março, salvo erro, uma chamada bússola estratégica para a segurança e a defesa, em que passou a chamar a China rival sistémico. Portanto, estamos longe do período em que, por exemplo, Portugal recebeu de braços abertos a China para comprar infraestruturas energéticas, infraestruturas portuárias. Portanto, vamos provavelmente entrar numa época completamente ao contrário. Há um exemplo, se quiserem, que sintetiza isto, que foi tomado, uma decisão foi tomada há poucas semanas, que é dos Estados Unidos bloquearem a exportação de chips para a China. Os chips são muito fáceis de bloquear, porque primeiro são meia dúzia de empresas a nível mundial que os produzem, segundo, a tecnologia para os nanochips, aqui para os coelhos, serão da tecnologia, ou seja, as tecnologias laser que permitem, num espaço suficientemente pequeno, concentrar um chip com suficiente velocidade, espanto dos espantos, a empresa que domina esta tecnologia é uma única no mundo, é uma empresa holandesa, e portanto, controlando empresas, 2 ou 3 empresas taiwanesas, 2 ou 3 empresas da Coreia do Sul, uma empresa holandesa e uma empresa americana, a China vai ficar sem chips modernos dentro de poucos meses. Estou a dar este exemplo para chegar a um ponto, que é, por tudo isto, agora vejamos isto do lado português, até agora, se quiserem que eu falar sobre o mundo, tudo isto nos coloca perante perguntas que nos permitem ter respostas nacionais. A minha percepção é que são perguntas para as quais não temos ainda resposta,
e que também não podemos ter a ambição de ter a resposta total hoje. Mas estas tendências que as duas crises nos revelaram, os limites da financiarização do mundo e os limites da globalização e da pressão sobre os recursos, vai provavelmente levar a que países periféricos inseridos em espaços económicos grandes tenham novas oportunidades nos próximos anos. E esta é a descrição da situação portuguesa. E, portanto, se a Europa vai produzir mais perto, Portugal pode ter a expectativa de ter uma oportunidade nesse mercado. Se o custo do transporte vai ser pesado de outra maneira nas cadeias logísticas, pensem em coisas tão simples como a produção pecuária. Nós hoje transportamos animais vivos e carne já produzida a nível global, sem qualquer tipo de considerações, por exemplo, de proximidade entre a produção e o mercado de consumo. Todos vocês provavelmente comeram picanha brasileira nas últimas semanas. Mas poderíamos continuar. Ora, estas oportunidades quais são? Eu diria, primeiro e imediato, a primeira prioridade é a digitalização. A primeira grande oportunidade que temos é que a digitalização muda os fatores de localização. E a digitalização não é uma coisa dos maluquinhos dos computadores ou de malta que vai para telecomunicações. Aqui há uns anos, o Hermínio vai-me perdoar esta piada, há uns anos foi famosa uma frase do Hermínio a propósito de ir para Santarém por causa da água que estava pela barriga das vacas. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, na pecuária e na agricultura, há chips inteligentes que leem as condições de umidade do solo, que comunicam com bases de dados, que fazem com que máquinas que colocamos nas nossas produções comuniquem com bases de dados que nos dizem o que fazer e o que não fazer, que otimizam os recursos e que estão à espera de quem desenvolva aplicações para os tornar mais eficazes e óbvios. Eu diria que há uma oportunidade de internet das coisas para os inovadores desta geração, que é uma oportunidade gigantesca e que está à nossa espera. Dou sempre como exemplo, quando se me perguntam, mas isso não é assim uma coisa muito outro mundo, dou um exemplo. Na minha terra, eu sou da Aveiro, havia uma fábrica que ia fechar de esquentadores. Essa fábrica chamava-se Vulcan. Em menos de uma década passou a ser líder mundial integrado na Bosch. Porquê? Porque um grupo de estudantes de engenharia da Universidade de Aveiro inventou um dispositivo de ignição à água suficientemente barato e pequeno para ser colocado dentro de um esquentador. E ao fazer isso, desencadeou uma procura de esquentadores inteligentes que fez com que o esquentador, que era um produto à beira de morrer, porque cada um comprava um esquentador por 40 anos, e portanto era um produto completamente desqualificado, se transformasse naquilo que chamamos pomposamente os esquentadores inteligentes e tornou-se líder e nunca mais parámos. O que nós temos que pensar é na era da digitalização, que é o equivalente desta ignição à água que um grupo de estudantes de engenharia da Universidade de Aveiro conseguiu fazer. Eles não inventaram nada, a ignição à água era conhecida. O que eles inventaram, de facto, foi a aplicação para o negócio. Portanto, no mundo do digital, há muitas oportunidades em todos os setores de atividade. Portanto, a internet das coisas é feita de dispositivos que, que serão capazes de ar-condicionados que serão capazes de saber a que horas é que vocês chegam a casa normalmente para se programarem, para se ligarem, para se desligarem sozinhos, dispositivos de rega, dispositivos de controle industrial, digamos que poderíamos nunca mais acabar. Pensem numa coisa simples que é os 2,5 milhões de casas que dentro de poucos anos vão estar ligadas através de um chip à EDP, aos fornecedores de eletricidade, através dos computadores que vão ser computadores que comunicam. É este mesmo mecanismo que nós vamos ter nas coisas. Fala-se em Portugal ter a vir a haver 10 mil milhões
de chips para fazer a chamada comunicação máquina a máquina, M2M. No fundo, são máquinas que falam entre si, sobre nós, e que nos conhecem. Isto leva-nos ao segundo grande desafio da digitalização, que é o que, por muito assustador que isso possa parecer, nós vamos viver num mundo de algoritmos. Algoritmos que decidem, provavelmente, coisas tão simples como quem despedir, já foi experimentado em Portugal Natal, quem despedir ou contratar, portanto, nos recursos humanos, a quem atribuir ou não crédito, digamos, mas também que livros é que vão apetecer a cada um de nós comprar nos próximos 6 meses. E, portanto, no fundo, algoritmos, como diz um filósofo israelita, nos conhecerão melhor que nós próprios. E, portanto, neste mundo de partilha de dados, que nós neste momento estamos a fazer, os que têm a rede aqui, portanto, estamos a publicar dados sobre onde estamos e o que estamos a fazer. Ora, neste mundo, há também esta questão que é a do desenvolvimento dos algoritmos que vão governar as nossas vidas. Isto prende-se com uma ideia que um colega da Universidade do Minho, Fernando Alexandre, tem chamado muitas vezes, que é passamos do made in ao created in. Esta ideia de que o que importa não é onde é que as coisas são feitas, mas onde é que está o processo criativo. E, de facto, no mundo digital, quem comandar o processo criativo acaba por também comandar os processos produtivos. E no mundo desglobalizado, provavelmente, quem comandar o processo criativo estará perto também dos locais onde acabará por ser a produção. Segunda grande oportunidade, parece, é uma oportunidade que deriva da digitalização ainda, mas por um outro ângulo. Um estudo sobre o futuro do emprego do Fórum Económico Mundial dizia que vai haver uma profunda metamorfose do trabalho. Uma parte das coisas que nós hoje fazemos vão ser feitas por máquinas inteligentes autónomas. Estávamos a levantar muitos problemas, podemos discutir sobre se devíamos ou não criar impostos sobre os donos de robôs, quem é que devia pagar a segurança social se o trabalho humano fosse substituído por máquinas autónomas, mas não vou por aí hoje. Estou só a pensar nisso, porque acabei ontem um relatório sobre esse tópico. Mas deixa-nos aqui, temos uma questão que é, em que é que os humanos vão trabalhar? Disse aqui que os estudantes são o futuro do Politécnico. Estamos a formar pessoas que vão trabalhar em quê dentro de 30 anos? Isto não é nenhum desafio à formação, mas olhando para esse relatório, pareceu-me que há 3 coisas que vão ser, muito provavelmente, vão persistir mais humanas. Porque a inteligência artificial está mais atrasada nela. Coisas que impliquem decidir, nomeadamente decisões éticas. O que impede os carros de serem conduzidos autonomamente hoje não é a incapacidade de conduzir. Os carros conduzem-se perfeitamente. É a resposta à pergunta: o carro vai numa rota de colisão, porque tem um obstáculo à frente, à direita está uma criança, à esquerda está um gato, quem é que deve matar? Ou quem é que deve correr o risco de matar? Ou deve correr o risco, o condutor, de morrer e atirar-se contra a barreira? Esta decisão é uma decisão ética. E nós vamos ter muitas decisões éticas que vão continuar a ser humanas e, portanto, que vão atrasar a inteligência artificial, porque, no fundo, é uma decisão que acaba por permanecer no âmbito da consciência individual e da ética comum. É a dificuldade que temos em ter um algoritmo primeiro-ministro. O que não quer dizer que não haja primeiro-ministros que também só sobre, digamos, em resposta aos algoritmos, não é o nosso. Mas estava eu a dizer que decidir pode parecer absurdo, mas será que nós formamos as pessoas para decidir? Será que nós temos, por exemplo, formação suficientemente sólida em ética para a discussão sobre o que é o bem individual e o bem comum? E essa é uma tarefa eminentemente humana que caberia na vossa formação. A segunda coisa que os robôs, que a inteligência artificial tem dificuldade, embora esteja a progredir, é em interagir. E, portanto, quando hoje, por exemplo, aquele engenheiro da Google que foi despedido, depois de dizer que tinha contactado com um robô que era senciente, o que é que isto quer dizer, para quem não esteja familiarizado, porque ele achava que aquele robô era capaz de aprender não apenas digamos, conteúdos, portanto, ou seja, de reproduzir comunicação, mas de ter sentimentos.
Portanto, esta é a segunda questão. O que é intrinsecamente humano e que a inteligência artificial não está a desafiar é tudo o que tem a ver com a capacidade de sentir. O que nos dá a dificuldade, porque os robôs, aparentemente, por enquanto, são péssimos guionistas de filmes. Não vão escrever livros, não vão fazer boa literatura, não vão fazer boa arte. Portanto, o que implica é esta comunicação emocional continua a ser uma tarefa intrinsecamente humana para a vida da vossa geração, muito provavelmente. E a terceira coisa que a inteligência artificial tem dificuldade em fazer é cuidar. Porque cuidar não é apenas o processo mecânico de levantar o outro e voltar, digamos, a deitá-lo. Implica esta mistura de ética, digamos, ética e emoção, e se quiserem, carinho, que, digamos, que vem ao de cima. E, portanto, com esta noção, e que fica aqui como desafio aos responsáveis do ensino superior que aqui estão, estamos a formar humanos para um trabalho essencialmente humano, em que o que é humano essencial é a capacidade de decidir, de se emocionar e de cuidar, ou estamos ainda a formá-los para, digamos, um mundo em que iriam essencialmente trabalhar em tarefas de fazer, de estudar, de calcular, de pensar. E calcular e pensar, os robôs, meus caros amigos, levam-nos anos-luz. Hoje, nenhum humano ganha um jogo de xadrez a um computador mediano. Tínhamos a noção disso quando pensamos no cálculo humano. Isso leva-nos a uma segunda transição que nós podemos estar a sobreavaliar. E eu já não vou aprofundar aqui mais, porque estou a ver os vossos olhos e estão cada vez com mais dificuldade em olhar nos olhos. Mas há aqui um segundo desafio que tem a ver com olhar para a transição demográfica não como problema, mas como oportunidade. Então, nós todos os dias falamos do envelhecimento, vamos ter muitos velhos por cada jovem, etc. E parece que a gente não morreu a justiça. E quer dizer, eu devo dizer que o envelhecimento é uma das grandes notícias da humanidade. Quer dizer, o facto de que nós todos, vocês têm a esperança de viver 100 anos. As pessoas que estão hoje a nascer têm a esperança que mais de 90% delas passarão os 90 anos. A minha avó adorava ter vivido num mundo assim. Agora, temos é que adaptar o mundo para esse mundo assim. Nós construímos um mundo com as pessoas a viverem uma idade, digamos, a viverem 3 idades. Uma infância, uma idade produtiva e uma idade pós-produtiva. Digamos, numa altura em que as pessoas, quando inventaram a segurança social, a idade da reforma era aos 65 anos e a esperança média de vida era de 64. Portanto, ora, hoje vai nos 67 e a esperança média de vida a caminho dos 88 para as mulheres. Quer dizer, portanto, como veem, digamos que isto é um outro mundo. Fará sentido continuar a termos a vida dividida em 3 etapas? Deveríamos ter assim uma espécie de sabático, os professores têm direito de sabático, mas os que não são professores devem ter assim uma espécie de sabáticos obrigatórios ao longo da vida para todos. Temos uns períodos de 2 ou 3 anos em que cada um de nós fosse aprender outra coisa e ter uma segunda vida profissional, uma terceira vida profissional. Em vez de se reformar tão cedo, se calhar reformar-se mais tarde, mas com alguns anos de, digamos, de caminho pelo meio. Tudo isto é uma grande discussão, mas o que eu queria chamar a atenção, do ponto de vista das oportunidades, é que se Portugal vai ser o país mais velho do mundo, juntamente com o Japão, vai ser também um país com mais mercado para, digamos, responder a este desafio. E um país com melhores oportunidades para estudar como é que outros poderão responder a este desafio. Para desenvolver tecnologias assistivas, e aqui no Politécnico tem sido feito muito trabalho nessas matérias, em vários politécnicos, tecnologias assistivas que nos permitam viver com recursos que, digamos, mantenham a nossa autonomia, para desenvolver sistemas de cuidados, para desenvolver aquilo que os autores chamam a economia de prata, a silver economy. Não vou dizer economia grisalha, porque às vezes alguns colegas políticos saem uns trocadilhos que correm mal, mas, portanto, a economia do envelhecimento é ela também, digamos, uma grande oportunidade. Tudo isto, do meu ponto de vista, se conjuga para responder a uma outra questão, que é de que a transição verde que antecipamos, também ela tem que ser pensada em moldes diferentes.
E pensando um pouco como o Edmundo aqui colocou a propósito de combustíveis fósseis. Hoje eu vejo muita gente que olha para a transição verde como se vamos combater as alterações climáticas andando de trotinete. Como se fosse isto um problema de deixarmos de andar de carro e passarmos a ter a mobilidade suave nas cidades. Ora, não é só isso, não é sobretudo isso. A questão, e voltamos à lição da crise pandémica, é que nós temos que diminuir a pressão sobre os recursos. Nós temos que se imaginar um mundo em que vamos viver melhor gastando menos recursos. Porque quem está a tornar o planeta insustentável não são as pessoas que vivem na sua Zilândia, somos nós. Quem está a tornar o planeta insustentável não é o modo de vida agora podia dizer, das pessoas que vivem no Congo, é dos europeus, dos americanos, é dos japoneses. Somos nós que tornamos o planeta insustentável. E, portanto, se nós queremos ter um planeta sustentável, também temos que imaginar como é que mudamos o nosso modo de vida, sem ser voltado para as cavernas. Isso não é a resposta. E, portanto, há aqui uma necessidade de pensar em inovações. Temos uma grande oportunidade. Para concluir, basicamente, o que eu procurei aqui dizer, eu tentaria sintetizar dizendo assim. Nós estamos a viver a crise do modelo de sociedade que construímos a partir do fim do século XIX. Aprendamos a lição da história e pensemos o que é que temos que mudar para construir um modelo de futuro. 2. Esse modelo de futuro para um país como o nosso abre oportunidades. Primeiro, porque no mundo cada vez mais digital, o que nos torna periféricos em relação ao Berlim se desvanece, desde que nós tenhamos infraestruturas digitais, não falei desse ponto, mas é um assunto muito importante. 2. No mundo digital, o que nós fazemos com a nossa vida muda no sentido de dar mais importância ao valor económico do que não é substituível à distância. Então há uma espécie de reverso digital que faz com que também o que é humano é o que é aqui, é o que é decidir, é o que é interagir, é o que é cuidar. Isso é entre as pessoas nos sítios onde elas estão. Portanto, não há nenhuma tecnologia do mundo que seja capaz de me fazer gostar de uma refeição que tenha que tomar em 30 segundos. E isso é uma limitação, por exemplo, a toda esta questão. Portanto, 2, temos esta oportunidade, que é uma nova oportunidade no humano, que por sua vez está ligada ao prolongamento da vida e à necessidade de pensar as nossas economias e as nossas sociedades para vidas mais longas de mais pessoas. E, em segundo lugar, nós temos que repensar os processos produtivos em interação com a digitalização, o que é um desafio para a modernização da agricultura, o que é um desafio para a modernização da produção industrial e para o tipo de modernização que pode ser experimentado com a inovação, que julgo que desafia o ensino superior em qualquer lado. E, na minha perspectiva, enquanto vamos vivendo com o dinheiro que os turistas nos vão dar na próxima década, que também vão continuar a dar, e ainda bem, esta é a década em que temos a oportunidade de nos preparar para a vida em que vocês vão viver e que é uma vida, espero ter procurado dizê-lo de modo suficientemente sólido, com aspectos profundamente diferentes daqueles para que está desenhado o nosso sistema educativo, que foi desenhado para a vida que eu vivi até agora e para a vida que viveram todos os outros que estão aqui já de cabelo branco ou pintado ou menos branco só por causa da genética. Muito boa tarde e obrigado pela atenção.